Nossa primeira aula do dia, nós vamos abordar a disciplina de ciências. E já que estamos falando sobre animais, né? Nós já falamos tanto sobre animais nessa unidade. Nós falamos sobre o habitat dos animais, a classificação dos animais, o tipo de pele, né? Que cada animal tem. Falamos várias coisas sobre os animais. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa nessa unidade, porque nós ainda estamos falando sobre os animais. Na disciplina de hoje, nós vamos falar sobre a alimentação dos animais. Porque tem animal que come carne, outro come peixe, outro come capim, enfim. Nós vamos descobrir a classificação do alimento de cada animal. Você quer conhecer? Então vem comigo. Vamos entrar nesse mundo aí da alimentação dos animais para a gente saber direitinho o que cada animal come. Vamos lá? Pega aí a sua apostila de ciências e abre lá na página 64, por favor. Então, meus amores, página 64, todo mundo acompanhando com a tia Amanda, diz assim: todos os animais precisam se alimentar. Claro, assim como nós, os animais também se alimentam. Então, cada ser vivo ele precisa de um tipo próprio de alimento. De acordo com o tipo de alimento que os animais consomem, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os nomes já fazem associação, quer ver? Os animais herbívoros são os animais que se alimentam de plantas. Então, todo animal que se alimenta de planta é chamado de herbívoro. Por quê? Porque eles comem as plantas. Por exemplo, boi, coelho, cavalo. Alguém já foi na roça? Já percebeu? O boi, a vaca, eles se alimentam de quê? De carne? Não, eles se alimentam das plantas. Por isso, eles são chamados de herbívoros. Então, vamos lá. Todo animal que se alimenta de plantinhas, assim como o coelho, as vacas, bois, cavalos, são chamados de herbívoros. São classificados como animais herbívoros, porque se alimentam de plantas. Opa, e aí na página 65, esse leão rasgando essa carne aí? A que classificação será que esse leão é? Muito bem, acertou quem falou, carnívoros. Então, os animais que se alimentam de carne ou de outros animais são carnívoros. São exemplos deles: leão, jacaré, onça, porque eles se alimentam de carnes e também da carne de outros animais. Então, vamos lá? Os herbívoros comem as plantinhas. Os carnívoros comem carne, como já diz o nome, carnívoros, comem carne. Então, nós já sabemos. Quando alguém falar assim, esses animais aqui, eles comem plantas, nós já sabemos que a classificação deles são de herbívoros. E esse aqui que está comendo carne? Carnívoro. Agora nós vamos aos últimos, onívoros. O que são animais onívoros? Existem ainda animais que se alimentam de plantas e de outros animais. Eles são chamados de onívoros. Alguns exemplos são o urso, o porco, a galinha, o gambá e os seres humanos. Então, vamos lá. Os onívoros, essa classificação, ela é aquele tipo de animal que come tanto carne, tanto come plantas. Nós, por exemplo, na hora do almoço, nós comemos feijão, arroz, carne e salada. Ou seja, nós estamos dentro dessas duas classificações, salada e carne. Então, os animais onívoros são esses que se alimentam de plantas e também de outros animais, né? Por exemplo, nós comemos a carne da vaca, da galinha, entre outros. Então, os animais onívoros são justamente esses que se alimentam de plantas e de outros animais. Quer ver? Assistam comigo esse videozinho que fala justamente sobre a aula de hoje que a tia Amanda falou com vocês. Atenção, hein? Os animais são muito importantes para a natureza. Cada um tem uma função, e sem eles o nosso planeta seria muito diferente. É verdade, eu adoro animais, principalmente os domésticos, como os cachorrinhos. Eles são ótimos e precisam de água, atividade física e comida, assim como nós. Você sabe por que precisamos comer? Para crescermos e ficarmos fortes. Também, mas os alimentos são importantes
porque eles nos dão energia e todas as outras coisas que o nosso corpo precisa para funcionar perfeitamente. Hoje, vamos conhecer os grupos de animais e o que eles comem. Legal! Na natureza, existem alguns grupos de animais e cada um tem um tipo de alimentação. Alguns comem frutas, outros comem só carne e tem alguns que comem de tudo. Esses grupos de animais podem ser chamados de herbívoros, carnívoros e onívoros. Animais herbívoros se alimentam apenas de vegetais, como plantas, frutas, raízes, folhas e o néctar das flores. O boi, a borboleta, a girafa e o elefante são alguns dos animais herbívoros, já que eles só se alimentam de vegetais e seus derivados. Animais carnívoros se alimentam da carne de outros animais. O leão, o tigre, o tubarão e a onça são alguns dos animais carnívoros. Animais onívoros se alimentam de tudo, tanto vegetais como carne. O porco, o urso, o morcego e a raposa são alguns dos animais onívoros. Agora vamos fazer uma brincadeirinha. Quero ver se você já sabe tudo sobre os animais e seus alimentos. Preparados? Qual é o alimento do cachorro? Peixe, osso ou queijo? Acertou quem disse osso. Qual é o alimento do gato? Queijo, cenoura ou peixe? Acertou quem disse peixe. Qual é o alimento do coelho? Cenoura, osso ou milho? Acertou quem disse cenoura. Qual é o alimento da galinha? Banana, milho ou maçã? Acertou quem disse milho. Qual é o alimento do cavalo? Maçã, folhas ou banana? Acertou quem disse maçã. Qual é o alimento do macaco? Folhas, banana ou nozes? Acertou quem disse banana. Qual é o alimento da girafa? Peixe, nozes ou folhas? Acertou quem disse folhas. Qual é o alimento do esquilo? Osso, nozes ou maçã? Acertou quem disse nozes. Qual é o alimento do peixe? Grama, mosca ou minhoca? Acertou quem disse minhoca. Qual é o alimento do sapo? Moscas, grama ou flor? Acertou quem disse moscas. Então, pessoal, de acordo com a nossa aula de hoje, nós sabemos que existem 3 classificações de alimentação para os animais.
herbívoro, que come as plantinhas, carnívoro, que come as carnes, e onívoros, que se alimentam de plantas e de outros animais. Agora, nós vamos realizar nossa atividade, né? Do dia, tia Amanda vai colocar aí, são só 4 questõezinhas da página 66 e 67. Assim que concluir, já envia para mim, tá?